Deus não pode nos transformar até que nós cheguemos em um acordo com Ele e pedimos a Ele a sua ajuda? Nós temos que encontrar conosco, temos que nos enxergar como realmente somos, não só do jeito que achamos que somos. Bem, como você reage quando a vida te entrega o inesperado? Uma dor inesperada, uma decepção, problemas ou até uma tragédia. Pode-se confiar em Deus, mas como você coloca isso em prática nos momentos difíceis? Deixe-me te ensinar sobre o teste de confiança. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Por quê? Deus, por quê? A pergunta que nunca desaparece, por quê? E você pode perguntar isso quanto quiser, mas esta é uma pergunta que raramente recebe resposta. Até Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não teve uma resposta. A Bíblia não fala que Deus respondeu algo a ele. Então a próxima coisa que Jesus disse foi, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Eu amo isso. Sabe, todas as nossas dores juntas jamais seriam igualadas ao que Jesus passou por nós na cruz. Nós nem sequer poderíamos entender. Quantos de vocês sabem o quão pesado e nojento e horrível você se sente quando você faz algo, quando você realmente pisa na bola? Quero dizer, não é só desses pecadinhos, quero dizer, você realmente... Ok, agora, apenas imagine ter cada pecado de cada ser humano que já viveu, colocado sobre você de uma vez só, e tentar suportá-los. Nem posso mensurar a dor. E ele disse, por que você me abandonou? Muitas vezes nós sentimos em nossa dor que somos abandonados, mas nunca somos, porque Ele é Emanuel, Deus conosco, sempre conosco, em nós, sobre nós, ao nosso redor. Ele nunca nos deixa nem nos abandona. E eu sinto muito fortemente aqui hoje que eu deveria deixar gravado em você, que não importa o que você esteja passando, Deus está com você. E Deus, Ele vai te redimir. Ele vai fazer algo bonito com isso. Agora, sabe, isso não acontecerá magicamente. Haverá coisas que você terá que fazer para cooperar com Deus. Não vou te dar uma lista de faça essas 5 coisas e seus problemas vão acabar. Não existe esta lista. Eu vou te dizer para seguir a Deus. Siga a Deus e o que quer que Ele te peça para fazer, faça. E se não houver nada para fazer, então fique firme e espere por Ele. Às vezes Ele demora muito mais do que gostaríamos, mas Ele sabe o que está fazendo. E você só consegue entender depois de ter passado por tudo e você olha para trás e vê as coisas boas que saíram daquilo que você passou. Quantos podem dizer que vocês não seriam as pessoas que são hoje se não tivessem passado por algumas das coisas pelas quais passaram? Então, a pergunta que nunca vai embora é por quê? No entanto, Provérbios 3, 5-7 diz, confie no Senhor com todo o seu coração e não incline ao seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele dirigirá os seus passos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu amo isso. É quase como dizer, nem pense que você é inteligente bastante para resolver seus problemas. Se eu pudesse fazer uma tradução Joyce Meyer, seria isso que eu diria, sabe? Nem sequer pense que você é inteligente bastante para saber o que fazer nesta situação. Eu amo isso. Isso será cura para a sua carne e refrigério para os seus ossos. Em outras palavras, quando nós paramos de tentar entender tudo e apenas entregamos tudo a Deus, isso é saudável. E sabe, muitas pessoas, e eu não digo isso de uma forma crítica, porque eu já tive a minha cota de problemas físicos, mas muitas pessoas que estão doentes porque se preocupam o tempo todo. Então a mente delas nunca desliga, elas ficam constantemente pensando em algo, tentando entender tudo, se preocupando com algo o tempo todo, chateados com algo o tempo todo, irritados com algo o tempo todo. Quando eu olho para trás, para como eu era, há 42 anos atrás, quando comecei esta jornada com Deus, e para como eu estou hoje, eu posso dizer honestamente que, definitivamente, eu não sou a mesma pessoa. Agora você pode não sentir que Deus esteja te mudando ou fazendo qualquer coisa na sua vida, porque isso acontece.
pedacinho por pedacinho. E às vezes, quando você tem uma montanha de problemas, você pode passar 5 anos e sentir que você não mudou muito, mas realmente você mudou. É o diabo que quer que você se concentre no que ainda há de errado com você. Amém? Em vez de olhar para o quanto ainda falta, não olhe para até onde você tem que ir, olhe para o quão longe você já chegou. E não olhe para o que você não tem, olhe ao redor para o que você tem e seja grato por essas coisas. Há testes que vêm nas nossas vidas. E uma pessoa inteligente aprende a passar no teste de primeira. Porque na economia de Deus, na escola de vida dele, você nunca falha. Você só continua tendo que passar pelo mesmo teste de novo, e de novo, e de novo, até que passe nele. Eu vou te dar um exemplo. Quando Deus começou... Bem sabe, eu era cristã muito antes de eu decidir ser séria com Deus. Eu tinha minha passagem para o céu. Mas eu não tinha nenhuma vitória nesta terra aqui. Eu acreditava em Jesus. Eu o amava tanto quanto eu poderia amá-lo. Mas eu tinha todos os tipos de problemas de caráter que você possa imaginar. Quero dizer, eu não era uma boa pessoa. Mas eu ia à igreja toda semana. Eu até estava na equipe de evangelismo e é incrível o quão religiosos podemos ser sem realmente sermos cristãos. Vamos lá. E assim eu era muito impaciente. Eu ainda sou impaciente, mas não muito impaciente, como eu era antes. E depois de 42 anos, graças a Deus eu fiz um pequeno progresso, mas eu ainda tenho um caminho a percorrer. E não é sobre ser impaciente com Deus, mas com as coisas e pessoas lentas. Pessoas que, quantos sabem do que eu estou falando? Amém? Eu tinha coisas importantes para fazer e estava sempre com pressa. Eu não gostava se as outras pessoas não cumpriam a minha agenda. E assim, a única maneira que Deus pode fazer você entender algumas coisas em sua vida é continuando, deixando você passar por coisas que extraiam isso de você. Você nunca sabe o quão suculenta uma laranja é até que a esprema. Eu me lembro de um dia pagar $1 por uma laranja. Isto foi há muito tempo atrás, quando isso era ridículo, sabe? Mas ela era tão bonita, gente. Ela era a laranja mais bonita que eu tinha visto. E eu estava com tanta fome. E eu a levei para o meu carro e então eu a abri e ela estava seca e sem sabor. E é assim que muitos crentes são. Eles estão bem até que os esprema. Você coloca um pouco de pressão e aí sai o verdadeiro eu. E veja, Deus não pode nos transformar até que nós cheguemos em um acordo com Ele e pedimos a Ele a sua ajuda? Nós temos que encontrar conosco, temos que nos enxergar como realmente somos, não só do jeito que achamos que somos. Eu posso pensar que eu sou uma pessoa perdoadora até que alguém realmente me machuque. E Deus lide comigo para perdoá-la. Eu posso pensar que eu sou muito altruísta. Até que Deus me peça para abrir mão de algo que eu realmente gosto. Ninguém se importa de se livrar do lixo do seu armário que está lá. Há 10 anos mandamos para a ação social e achamos que somos bonzinhos. Bem, eles fizeram um favor tirando esse lixo de suas mãos. Mas e quando Deus te pede para dar aquelas coisas favoritas? Ou aquela sua única coisa? Mas sabe o que Deus me ensinou? É que uma vez que Ele coloca a mão em algo e o reivindica para a obra do reino, se você mantiver isso com você, nunca desfrutará disso. Mas de qualquer forma, Deus já usou funcionários de lojas para me enlouquecer, sabe?
Quero dizer, toda vez que eu ia ao supermercado, eu aprendi tantas lições no supermercado que chega a ser ridículo. Toda vez que eu ia ao supermercado, eu pegava um funcionário que havia alguém na minha frente que não tinha preços em seus itens. E eu tinha que passar por toda aquela ladainha de esperar que encontrasse alguém para buscar os preços e por aí vai. Às vezes, a pessoa não tinha dinheiro suficiente, tinham que tirar coisas. Bem, eu hoje pagaria pelas compras, mas naquela época eu não era generosa, sabe? Então, finalmente fiquei espiritual bastante para começar a orar por qualquer fila que eu entrasse. Mas nem isso funcionou. Até que entendi que Deus estava no meu pé quando eu fui a uma loja de departamento um dia para comprar algo e não consegui encontrar nenhum caixa. Então fomos de caixas lentos para caixa nenhum. É incrível como às vezes a cada 2 segundos alguém vem e te diz assim: posso te ajudar? Você precisa de algo? Já ouviu sobre a nossa liquidação? Por favor, não me fale dessa liquidação. Mais de 20 pessoas já me falaram dela. Então você quer comprar algo e não consegue encontrar ninguém para pegar o dinheiro? Isso é uma armação? Mas você pode dizer: eu sei o que está acontecendo. E eu hoje vou passar no meu teste. Ouça isso. Nós só somos promovidos depois que passamos nos testes. Toda vez que passar por um teste, você tem que dizer: há uma promoção chegando para mim. Eu tenho uma promoção chegando para mim. Ninguém passa para o 2º ano sem passar nas provas no final do 1º ano. Ninguém vai para o 3º ano sem passar no teste no final do 2º ano. Isso acontece no 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 1º ano do ensino médio, 2º, 3º e depois na faculdade. Por que seria diferente quando se trata de você e a sua vida? Temos que passar em nossos testes. São testes espirituais antes de sermos promovidos. E há tantas ótimas escrituras que falam sobre isso. E sabe, eu estou falando principalmente hoje sobre não dos grandes desastres que acontecem em nossas vidas, e eu não acho que Deus usa essas coisas para nos testar. Isso é apenas o diabo tentando trazer destruição para a sua vida. Mas eu acredito que Deus vai nos levar para frente e para trás e colocar a mão em nós e vai nos levar a lugares. Quantos de vocês já oraram: Deus, transforma-me? Bem, ó Deus, me faça ser paciente. Bem, sabe o que o grego original diz para a palavra paciência? Diz: é um fruto do Espírito que só cresce debaixo de provação. Não podemos tê-lo de outro jeito, porque como você pode ser paciente se não tiver nada para exercê-la? Como você pode aprender a amar os não amáveis se todos ao seu redor são pessoas doces e adoráveis que gostam de fazer tudo o que você quer? Então, se você trabalha ao lado de alguém que é desagradável, não vai te fazer nenhum bem sair desse emprego e procurar outro, porque você terá um pior no próximo trabalho. Tiago 1, do 12 ao 14. Abençoado é o homem que permanece firme no dia da aprovação, pois depois de ter resistido ao teste, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Ninguém diga quando for tentado: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado com o mal e Ele não tenta a ninguém. Mas cada pessoa é tentada quando é atraída e seduzida pelo seu próprio desejo. Noutras palavras, Deus nunca nos tenta para pecar. E quando estamos em momentos difíceis, é aí que realmente somos tentados a pecar e a fazer coisas que não deveríamos. Mas Deus usa esses momentos para extrair de nós as coisas que não sabemos que temos, como, por exemplo, eu nunca, nenhuma vez na minha vida fui tentada a roubar um banco. Sério, nunca fui? Alguém aqui já foi tentado a roubar um banco? Sim, ó, veja, tem mãos levantadas.
Sabe, isso não é um problema para mim, mas já fui tentada a ficar com raiva de pessoas que me machucaram. Já contei para vocês que, sabe, diz que as provações produzem paciência. Isso produziu em mim muitas coisas antes de chegarmos à paciência. Então temos que nos conhecer, temos que conhecer a nós mesmos. E quando você ver as coisas que saem, que surpreendem até mesmo você, não se sinta culpado ou condenado. Graças a Deus que Ele se importa com você para te mostrar essas coisas, para que possa se arrepender e pedir a Deus para te ajudar a ser liberto delas. Os testes são bons porque nos provam, nos mostram o que é necessário em nossas vidas. Os testes trazem à tona as áreas fracas da nossa vida. Tiago 1, do 2 ao 4, conte tudo com alegria, meus irmãos. Não sei se você gosta dessa escritura. Eu acho essa escritura muito irritante. Conte com alegria, meus irmãos, quando passarem por muitas provações. Bem, aqui não diz para eu me sentir alegre, mas diz, conte com alegria. Então eu digo isso às vezes. Isso é tão bom para mim. Oh, Deus, odeio isso, mas isso é tão bom para mim. É tão bom para mim lidar com esse funcionário desagradável e me manter gentil, Senhor. Você acha que estou brincando? Não estou brincando, é assim que eu vivo. Oh, Deus, é bom para mim esperar nesta fila. Isto é bom. É tão bom para mim, Deus, quando nada sai do meu jeito. Obrigada. Pois saibam que os testes de sua fé produzem a perseverança ou a paciência. Para que então a perseverança ou a paciência tenham pleno efeito, para que sejam aperfeiçoados e completos, sem falta em nada. Senhor, nos ajude. Davi orou para ser provado. Eu ainda não estou nesse nível. Salmo 26, 2. Prova-me, ó Senhor, e teste-me. Teste meu coração e minha mente. E veja se há algum caminho perverso em mim. Ainda não orei assim, talvez no próximo ano. Eu não sei. Já pedi a Deus para me mostrar coisas que eu não estou vendo. Mas quer saber? Quantos de vocês amam? Quantos têm um bom testemunho de vida? Eu também. Acho que eu tenho um ótimo testemunho. Mas você não pode ter um testemunho sem um teste. Talvez você já me ouviu dizer isso, mas é engraçado. A maioria das pessoas, depois do teste, só recebe um unho, elas não conseguem chegar ao testemunho. Isso é meio que um padrão de Deus, de como Ele lida com as pessoas. Em Deuteronômio 8, do 2 ao 4, Ele disse isso aos israelitas, quando os trouxe para fora do Egito. E vocês devem se lembrar de todo o caminho que o Senhor, seu Deus, os guiou nestes 40 anos, neste deserto, para que pudesse humilhá-los e testá-los para saber o que estava em seus corações, se guardariam ou não seus mandamentos. Agora, isso não é uma bênção? Sabe, não é difícil fazer o que você deve fazer quando todas as coisas estão indo bem e tudo está certo, tudo parece um mar de rosas, mas como continuar fazendo o que é certo quando nada de certo parece estar acontecendo com você? E que tal tratar direito uma pessoa que ainda não começou a te tratar corretamente? Esta mensagem é dolorosa até mesmo para mim. E sabe, a Bíblia diz que Deus poderia ter os levado por um caminho mais curto, um caminho mais rápido e mais curto, mas Ele os guiou pelo caminho mais longo de propósito, porque eles ainda não estavam prontos para a guerra. Veja, eles pensaram no entrem e possuam a terra prometida, mas não entendiam que a palavra possuir significa primeiro desapropriar os atuais ocupantes.
Uma vez que eles atravessassem o Jordão, eles teriam guerra após guerra, batalha após batalha, porque toda a terra que Deus queria que eles tomassem já tinham habitantes nelas e eles tinham que tirá-los de lá. Então Deus os manteve naquele deserto, testando a eles, porque Ele estava os moldando e os fortalecendo. Ele estava levando-os ao ponto onde eles confiassem nele, somente nele, antes de permitir que eles entrassem, porque senão acabariam sendo aniquilados. E veja, às vezes ficamos orando para que Deus nos use, mas ainda não somos utilizáveis. E Deus quer nos usar, e a matéria-prima já está lá, mas nós temos que ir para a escola do Espírito Santo primeiro. Amém? Sabe quando Deus falou comigo há 42 anos, quando eu estava arrumando a minha casa, Ele disse: você vai sair por todo mundo e vai ensinar o meu evangelho. Oh, eu pensei, certamente será amanhã. Vocês estão bem aí? Você não está pronto para a promoção até que consiga passar no teste. 1 Pedro 1, 6 e 7. Você tem passado por várias provações para que a genuinidade testada de sua fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece, embora seja testado pelo fogo, possa ser achado para resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe, quando Jesus voltar, Ele quer encontrar uma igreja madura. Uma igreja que não seja egoísta ou egocêntrica e que só se preocupa com ela mesma. Ao voltar, Ele quer encontrar uma igreja que ande em fé e no amor. E Ele disse: por que você está passando por essas coisas? Sua fé está sendo testada. E o que acontece toda vez que você passa num teste? A sua fé fica um pouco mais forte. Eu estava pensando, eu estou feliz por Deus ter me lembrado disso. Quando você passa a confiar plenamente em Deus. Bem, eu não sei se alguém aqui confia 100% e completamente, sem nunca ter nenhuma dúvida, mas quando você chega a um ponto onde sua resposta usual a um problema é confiar em Deus e não se preocupar, não ficar chateado, não ficar ansioso e apenas orar sobre isso e confiar em Deus. Vou te dizer o que acho precioso. Você não vai para casa confiando em Deus só porque ouviu um sermão sobre confiar em Deus. O que tem que acontecer é que nós temos que ter experiência com Deus. E o que eu quero dizer com isso é que são essas questões e coisas que aparecem em sua vida quando você se vê totalmente travado, impedido, e você finalmente entende: eu acho que eu vou orar, não há mais nada a fazer. Esta é a mais ridícula afirmação, porque a oração ela deve ser sempre a primeira coisa que fazemos e nunca ser a sua última saída. Vou te dizer, apenas nestes últimos 6 ou 7 meses, eu me tornei mais consciente do que nunca, do quão poderosa uma simples oração pode ser. E ela não é uma obrigação. É um privilégio poder levar as nossas confusões até Deus e dizer: Deus, você pode se envolver nisso e ajudar-me? Nunca, jamais tenha um problema e não ore sobre ele. Não haja dessa forma: bem, Deus, eu fiz tudo o que podia fazer, agora eu acho que eu vou orar. Você ora primeiro, porque quando você ora, então você abre uma porta para que Deus venha e trabalhe em sua vida, sabe? Ore a respeito de todas as coisas. Todas as coisas. Nós tínhamos uns ingressos para irmos ao cover do Elvis Presley. Quando eu era adolescente, o Elvis era o maior sucesso e eu era uma fã louca, como todo adolescente. E então, nós queríamos ir e ver esse sósia do Elvis, e Dave queria ir, eu queria ir, e assim. Nós compramos os 2 ingressos que precisávamos, mas, sabe, o teatro estava basicamente lotado. E então, várias semanas depois, minha filha decidiu que queria ir também. Então Deus nos concedeu favor e conseguimos mais um ingresso. Mas o lugar estava cheio e ela não ia sentar conosco.
E, claro, queríamos que ela pudesse sentar conosco. E então eu disse, vamos orar para que Deus abra os assentos ao nosso lado ou ao seu lado. Bem, isso pareceu ridículo. Eles já haviam nos dito que o teatro estava completamente cheio. E às vezes você nem quer falar, vamos orar sobre isso, porque se Deus não responder a sua oração, e outra pessoa sabendo que você orou sobre aquilo, mas temos que passar por cima dessas coisas. E então eu disse, vamos orar sobre isso. Senhor, eu oro para que abram os lugares ao lado de Dave e eu, ou ao lado de Sandy, para que todos sentemos juntos. Agora, se ela se sentasse conosco, nós precisaríamos de um lugar. Mas para nos sentarmos lá com ela, precisaríamos de 3 lugares para que outra pessoa sentasse conosco. O show começou e havia 4 lugares vazios ao lado de Sandy. E nós esperamos para ter certeza de que ninguém estava atrasado. E depois ficou óbvio que ninguém iria aparecer, e então nós passamos para lá e sentamos todos juntos. Isso não foi uma coincidência, nem tampouco sorte. Deus ouviu a minha oração, que não foi muito espiritual assim. Eu estou te dizendo, vamos orar sobre todas as coisas. A nossa vida pode ficar tão animada se deixarmos Deus entrar nas coisas. Se nós pararmos de desmoronar e ter um chilique toda vez que as coisas não saem do nosso jeito. Mas quanto mais experiência você tem com Deus, nas pequenas coisas, maiores serão as coisas que Ele fará por você. Quanto mais experiência você tem com Deus, pouco a pouco, mais você começa a confiar nele. E logo isso se torna muito natural. É como não se preocupar e ter que ter motivos para tudo e saber a resposta de tudo. E você diz, Deus é fiel. Alguém entende o que estou dizendo? E eu estou dizendo, quando você entra em uma caminhada com o Senhor e fica ouvindo, confia em Deus, isso não é uma coisa fácil. Porque nós não fomos criados para confiar em nada, exceto em nós mesmos. E Deus tem que primeiro nos mostrar o quão fraco nós somos. E que nós não podemos fazer nada sem Ele. Colocamos a nossa confiança nas pessoas, então Deus nos mostra suas fraquezas, então nós nos machucamos. Mas na verdade, até nestas, uma das maiores dores que eu já tive na minha vida foi quando um grupo de amigas, sabe, elas se viraram contra mim. Eu estava no ministério e algumas senhoras trabalhavam comigo e nós tínhamos o nosso grupinho, então, sabe, elas eram minhas melhores amigas e Deus estava pronto para me promover, para deixar aquela posição e seguir com o meu ministério, mas eu não sabia ainda. E uma delas disse que tinha recebido uma palavra de Deus, que eu estava envolvida com coisas da nova era. Quero dizer, sabe, eram coisas estranhas e muito bobas. E ela profetizou, Deus vai remover o castiçal. E sabe, eu pensei, o que está acontecendo? Sabe, isso me doeu tanto que eu pensei que eu iria morrer e eu levei 3 anos para superar. E foi tão doloroso para mim, porque eu confiava nelas, eu achava que elas realmente me amavam. Mas quer saber? Mais tarde eu entendi que, se isso não tivesse acontecido, quando Deus me promoveu para o meu próprio ministério, eu pegaria todas elas e colocaria na minha equipe. E sabe, quanto mais alto você for, se você levar as pessoas erradas com você, pior será a bagunça que acontecerá. Então, até mesmo quando Deus está removendo as pessoas da sua vida, e os amigos te decepcionam e você descobre que as pessoas não são o que pensava, não fique amargo achando que não pode confiar em mais ninguém. Só agradeça a Deus por Ele te dar os amigos que você precisa e que na verdade vão te moldar, mas deixe Jesus ser o seu melhor amigo, amém? Foram testes difíceis, mas foram coisas pelas quais tive que passar para fazer as coisas que estou fazendo agora. Quantos tendem a se preocupar?
Isso mesmo, levante as mãos bem alto. Nada disso aqui, ó. Algumas mães pensam que não são boas se não se preocuparem com seus filhos. Eu disse algo a uma pessoa que estava arrumando o meu cabelo e foi algo sobre não se preocupar com seu filho. Ela disse, sabe, nós temos que nos preocupar. Eu pensei, não, eu não. Sabe por quê? Eu me preocupava com os meus filhos. E todos eles cresceram. E todos servem a Deus. E todos têm uma vida boa. Todos eles ainda têm imperfeições. Mas alguns que eu achava que nunca conseguiriam coisa alguma na vida. Vamos lá. Não diga que você não tem filhos, que você pensa, será que um dia você vai sair de casa e ser capaz de cuidar de si mesmo? Ou eu vou ter que cuidar de você pelo resto da sua vida? É engraçado, uma das minhas filhas, que é uma grande amiga, ela era tão bagunceira e tão desleixada e tão esquecida e... Ah, meu Deus! Eu achava que ela iria me deixar louca e eu fazia aquele discurso de mãe. Se você quiser viver em minha casa... Vamos, alguém conhece esse discurso? Se você quer morar na minha casa, vai fazer as coisas do meu jeito. E esta filha, quando ela se afastou de mim e se casou, ela não falou comigo por 6 meses. E ela deixou a casa dela ficar aquela bagunça. Um dia eu estava com ela e precisava ir ao banheiro. Eu disse, deixe-me usar o seu banheiro. E ela disse, não, você não vai entrar na minha casa. Você não vai entrar na minha casa. Vou orar para que você consiga segurar, mas na minha casa você não entra. E essa garota agora cuida de mim. E sabe, quando eu vou ao médico, ela vai comigo para me lembrar do que ele disse. Ela gerencia todas as minhas rendas e cuida das nossas finanças com nosso dinheiro, é claro, mas ela ainda cuida dele, sabe? E eu nunca teria, na minha mais fértil imaginação, eu nunca pensei que poderia confiar nela para manter a minha vida organizada. E estou te dizendo que você está se preocupando por nada. Apenas ore, seja um bom exemplo, continue com as suas coisas e aproveite a sua vidinha. Porque eles vão crescer e vão sair de casa. Então eles vão surpreender você. Se você for um bom exemplo e orar por eles, eu acredito que se você ensiná-los, eventualmente eles vão voltar a fazer o que é certo. Não digo isso com 100% de certeza sempre, porque sabemos que as pessoas têm livre-arbítrio, mas quero dizer, os nossos 2 filhos trabalham no ministério e... não, eu não posso falar muita coisa, mas sabe, eu nunca teria pensado que eles conseguiriam fazer o que estão fazendo agora. Então, sejam vigilantes contra os assuntos deste mundo, é o que a Bíblia diz. Lucas 21:34. Mas vigiem a si mesmos, para que seus corações não sejam sobrecarregados com a libertinagem, embriaguez e orgias desta vida, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Sabe, a Bíblia fala muito sobre o dia do Senhor e sobre como nós precisamos nos preocupar mais com o dia em que Ele vai voltar. Em outras palavras, nós precisamos viver nossa vida hoje nos preparando para o depois. Vamos lá. Temos que viver nossa vida hoje nos preparando para o depois, porque isso aqui é muito pouco e lá é para sempre. Eu não quero ficar no jardim de infância quando chegar lá. Amém? Eu quero andar com Moisés e João, Jesus e Pedro e os outros. Se houver pregações no céu, eu já pedi a Deus, deixe-me fazer um seminário com esses caras. Você não tem porque você não pede, certo? Vamos falar sobre aquelas vezes quando é difícil confiar em Deus. Confiar quando você não enxerga um caminho. Sabe, Deus guiou os israelitas por caminhos que
Eles não entendiam. Eles não sabiam de onde a comida deles viria. E eles ficaram com fome, aí veio algo que chovia do céu todas as manhãs e maná significa o que é isso? E então eles falavam, o que é isso? E Deus disse que eles só podiam juntar o suficiente para um dia de cada vez. Mas o teste é que havia muito mais lá. Então a tentação estava lá. Estão entendendo? Ele não aparecia só com o suficiente para cada dia do lado de fora da tenda de cada pessoa. O chão ficava todo coberto com maná. E Deus falava só o suficiente para um dia. Para o sábado, eles podiam juntar o equivalente a 2 dias. Mas se eles pegassem mais do que Deus havia dito, aquilo apodrecia e fedia. E Deus estava determinado a ensiná-los a confiar nele. E eu amo falar sobre variedade. Não sei se eu teria me importado com isso, mas ele disse em Deuteronômio 8,4, suas roupas não se desgastaram e seus pés não incharam nesses 40 anos. Então, 40 anos, senhora, assim, uma roupa nova. O que vocês acham? E você está aí deprimida porque não foi ao shopping nas últimas 2 semanas? Que tal confiar quando você não entende? Oh, meu Deus. Senhor, eu era tão viciado em argumentar. Eu não conseguia me acalmar até que eu achasse que eu tinha entendido tudo que estava acontecendo na minha vida. E tínhamos umas caixinhas de correspondência no escritório, só tínhamos uns 15 ou 20 funcionários e cada um tinha só uma pequena caixinha colocada na parede. E às vezes, quando colocamos coisas nas caixinhas das pessoas, você coloca algo no lugar errado. Então, quando Deus decidiu falar comigo sobre essa questão da argumentação, Ele usou isso como exemplo comigo. Ele disse, você precisa saber todas as coisas antes de se acalmar. Mas na metade do tempo você acha que já entendeu, mas colocou tudo na caixinha errada. Mas veja, se eu achasse que eu tinha entendido, então eu conseguia me acalmar e ficar bem. Veja, mesmo quando você acha que já entendeu tudo de Deus, você não entendeu nada. É por isso que temos que aprender a levar a vida um dia de cada vez, sabe? E a confiar em Deus todos os dias. Os passos de um homem pertencem ao Senhor. Como então o homem pode entender o seu caminho? Deus vê o quadro todo, só vemos o que está em nossa frente. Queremos um cronograma para toda a nossa vida, mas Deus não vai te dar isso. Sabe o que Ele te dá? Um passo de cada vez. A vida pode ser muito emocionante e pacífica quando decidimos confiar em Deus. Deus, Ele é fiel, e mesmo que as coisas não funcionem como nós achamos que deveria, Deus pode fazer tudo cooperar para o nosso bem.